Olá, irmãos, graça e paz, que o Espírito Santo do Senhor esteja abençoando a cada um nesse momento de uma forma muito especial, que Ele esteja nos direcionando, nos orientando, ministrando aos nossos corações, e eu espero que Ele possa me usar de uma forma real para falar profundamente ao seu coração. Espero que todos estejam bem nesse período que estamos atravessando ainda de pandemia, muitas incertezas, não sabemos o que vai acontecer amanhã, por isso que a Bíblia nos ensina para nos preocuparmos com o hoje, porque amanhã somente a Deus pertence. Nós devemos ter calma, tranquilidade e sentir paz no coração, acreditando que Deus está na direção de tudo. O pastor Alexandre está gozando de um período de férias e eu fiquei incumbido de trazer esse momento de reflexão no dia de hoje. Então eu espero que nós possamos realmente crescer juntos na presença de Deus nesse nosso breve momento de reflexão, de meditação na palavra do Senhor, ok? Hoje eu quero falar um pouquinho a respeito de fé. Porque nós falamos muito sobre fé, falamos que temos fé, falamos que acreditamos em um Deus que nos gera fé, que nos gera esperança, que nos faz acreditar no melhor. Mas eu fico me perguntando às vezes, será que eu realmente tenho essa fé que eu digo para as pessoas que eu tenho? Será que a minha fé, ela verdadeiramente é inabalável? Ou nos momentos de dificuldades eu, de certa forma, talvez não com as minhas palavras, mas com as minhas atitudes, deixo de acreditar um pouco no poder de Deus. O nosso texto de meditação, o nosso texto de reflexão, está no livro de Êxodo, no capítulo 14, os versos 15 e 16 em especial. A minha versão é a NVI, uma nova versão internacional. Talvez esteja um pouco diferente da versão de vocês, mas o importante é que a essência é a mesma. E diz assim: Disse então o Senhor a Moisés: Por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Interessante que Deus ele já havia falado com Moisés que iria usá-lo para liderar o povo, para libertar o povo da escravidão do Egito. Moisés estava totalmente convicto de qual era o seu chamado, o qual era o seu propósito. Mas em um determinado momento, quando eles estavam saindo e todo o exército do Egito estava indo ao encontro deles e eles se depararam de frente ao mar, todos os israelitas se desesperaram e começaram a questionar Moisés: por que você nos tirou de lá? Não teria túmulos lá o suficientes para todos nós? Você nos tirou do Egito para morrer aqui? E começaram a fazer diversos questionamentos a Moisés. E chegaram a dizer: Moisés, lá nós tínhamos casa, nós tínhamos comida. Apesar de sermos escravos, já estávamos acostumados com essa vida. Mas você nos tirou de lá, nos prometendo algo melhor. E olha o que está acontecendo. Nós estamos de frente ao mar. E atrás de nós está vindo um exército que irá nos matar. E de uma certa forma deixaram de acreditar naquilo que acreditavam, deixaram de acreditar na promessa de Deus. E de uma certa forma eu acredito que Moisés ele também começou a titubear em relação àquilo que Deus havia falado para ele. Porque a partir do momento que Deus fala a Moisés: Moisés, por que você está clamando a mim? Ou seja, Deus está falando: Moisés, por que você está me buscando? Por que você está fazendo orações a mim? Por que você está me chamando, sendo que eu já orientei você no que você tem que fazer? Queridos, que fique bem claro que eu não estou dizendo que nós não devemos fazer orações nos momentos difíceis, não é isso. Eu quero que fique muito claro para nós
que quando Deus ele diz, Moisés, por que você clama a mim? Ele não está dizendo que você está orando para mim. Deus está dizendo simplesmente, olha, você já orou em um momento. Nós já conversamos em um momento lá atrás. E eu já disse para você o que iria acontecer. Eu já compartilhei com você os meus sonhos, eu já compartilhei com você as minhas palavras, eu já compartilhei com você os meus desejos, os meus propósitos. Por que você ainda fica me perguntando o que você tem que fazer, se eu já falei para você o que você tem que fazer? Então Deus fala para Moisés, tá vendo essa vara que está na sua mão? Pegue ela, estenda para o mar, pise na água e o mar vai se abrir. Deus ele poderia muito bem ter aberto o mar, para que quando todo o povo chegasse ali, já atravessasse de imediato. Não houvesse esses momentos de tribulação entre eles, esses momentos de discórdia, de discussões, de brigas. Deus poderia muito bem ter feito isso. Mas é interessante que aqui Deus nos ensina que nós precisamos dar o nosso passo de fé. Não basta Deus nos prometer, não basta Deus dizer que vai fazer, não basta acreditarmos na promessa de Deus. Temos sempre que dar o nosso passo de fé. Moisés precisou estender a vara em direção ao mar, Moisés precisou pisar no mar para que o mar pudesse se abrir. Moisés precisou ter uma atitude de fé, acreditar, pisar no mar, mesmo ele ainda não estando aberto, crendo que Deus iria fazer aquilo que ele prometeu. Em muitos momentos de nossas vidas, nós agimos exatamente como o povo de Israel. Deus já compartilhou conosco o que Ele queria de nós, Deus já falou conosco o que era para fazermos, mas quando nos deparamos com uma dificuldade, de uma certa forma, questionamos o poder de Deus. Quando nos deparamos com alguma tribulação, com alguma doença na família, com algo muito difícil aparentemente de resolver, nós começamos a questionar o poder de Deus. Não porque o poder de Deus é volúvel, mas porque a nossa fé é volúvel. Nós acreditamos quando tudo está bem. Nós pensamos que acreditar em Deus, que ter fé em Deus, que seguirmos a Deus, não passaremos por dificuldades. Mas a Bíblia em nenhum momento diz isso. Muito pelo contrário. A Bíblia nos ensina, a palavra ela nos ensina de uma forma muito clara quando nos diz que devemos aproveitar os nossos momentos de alegria, porque os momentos de tribulações também virão. Quando ela nos fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Ou seja, em nenhum momento Deus está afirmando que o fato de seguirmos, viveremos 100% felizes, 100% sem dificuldades, 100% sem tribulações. O fato de servirmos a Deus significa que teremos alguém que lutará ao nosso lado e nos ajudará a vencer. Uma prova disso é a vitória de Davi sobre o gigante Golias. Enquanto todos dos exércitos de Israel estavam com medo do gigante Golias, Davi em seu coração acreditava que Deus o servia e não admitia tal afronta para o seu Deus. E acreditando que Deus estaria com ele no momento da batalha, o enfrentou e venceu. Na vida não é diferente. Passaremos por momentos de dificuldades, mas nós, nesses momentos, é que verdadeiramente deveremos exercer a nossa fé, exercer a fé que dizemos ter em Deus. Eu comecei a refletir essa semana a respeito de fé a partir de uma conversa que eu tive com um amigo de trabalho na segunda-feira. Conversando com ele, ele me mostrou um tag
de Sem Parar dos Pedágios. E eu questionei, mas cara, você comprou o tag do pedágio, mas você nem mesmo tem o carro. E ele disse assim: o tag é o primeiro passo para eu ter o carro. É o meu passo de fé. Estou pisando no mar para que ele se abra. Para muitos pode parecer bobeira, talvez muitos vão achar engraçado, vão dar risada, mas aquilo me fez refletir sobre o tamanho da minha fé, sobre o quanto eu acredito em Deus a partir do momento que as coisas estão difíceis. Fé é acreditar naquilo que os olhos não veem. Fé é caminhar mesmo não enxergando em meio à escuridão. Fé não é ficarmos parados acreditando que a escuridão se tornará dia. Fé é caminharmos em meio à escuridão, acreditando que existe um Deus que nos guia e nos ajudará a atravessar por essa escuridão e chegar até a luz. É maravilhoso quando começamos a pensar sobre tudo aquilo que Deus fez, mas ao mesmo tempo nos entristece quando começamos a refletir sobre aquilo que estamos fazendo em Deus. Jesus certo dia disse: olha, tudo isso que eu faço, vocês também podem fazer. Basta que a fé de vocês seja ao menos do tamanho de um grão de mostarda. E quando começo a refletir sobre os feitos de Jesus, sobre o fato dele dizer que também posso fazer aquilo que ele fazia, mas para que isso aconteça, a minha fé tenha que ser no mínimo do tamanho de um grão de mostarda, eu começo a entender que a minha fé chega a ser quase que insignificante, porque eu não consigo fazer aquilo que Jesus fazia. Eu não consigo dizer ao monte, monte, mova-se, e ele se mova, tal como Jesus disse que poderíamos fazer. A fé é comparada ao tamanho de um grão de areia, algo microscópio. E Jesus diz: quando a sua fé for do tamanho de um grão de areia, você poderá fazer tudo aquilo que eu faço. Da mesma forma, todos os milagres serão operados na sua vida e através da sua vida. E aí eu começo a me questionar: qual é o tamanho da minha fé? Será que eu realmente creio em Deus? Será que eu realmente tenho dado os passos de fé? Ou será que eu tenho questionado a Deus nos momentos de tribulações que eu tenho passado na minha vida? Será que eu tenho afirmado para as pessoas com as minhas atitudes que Deus é maior do que todos os meus problemas? Ou eu tenho diminuído Deus diante dos meus problemas? Precisamos parar para refletir sobre essas questões, sobre o quanto acreditamos em Deus, ou se somos simplesmente acomodados em simplesmente irmos aos cultos quando íamos, porque agora nem mesmo podemos fazer isso. Será que os nossos momentos de orações são petições ou são momentos de agradecimento a Deus? Será que eu tenho chegado diante de Deus e agradecido por tudo que Ele tem me proporcionado, ou nos meus momentos eu o tenho questionado por estar atravessando alguma coisa? Em tudo dai graça, porque tudo contribui para o crescimento daqueles que acreditam em Deus. Então, se você está passando por momentos de dificuldade, não se preocupe, porque isso contribuirá para o seu crescimento. Não se preocupe, porque se você pede fé a Deus, Ele irá te proporcionar momentos no qual você terá que exercitar a sua fé. Se você pede paciência, Deus colocará na sua frente situações em que você terá que exercer a paciência, e assim sucessivamente. Se pedimos fé,
Deus irá nos proporcionar momentos em que teremos que exercer a nossa fé. E é nos momentos de luta, queridos, que a fé realmente é gerada em nossos corações. Porque em muitos momentos, quando tudo está bem, nós não nos achegamos diante de Deus. Quando tudo está bem, às vezes não nos sentimos na obrigação, no dever de chegarmos a Deus em oração. Mas quando tudo vai mal, a primeira pessoa que recorremos é o Senhor. Como diz a história, o ateu, quando estava dentro do avião e o avião começou a cair, a primeira pessoa que ele clamou por misericórdia foi Deus. Porque por mais que digamos ao contrário, no fundo sabemos que Deus, que Jesus é o único caminho e somente através dele é que teremos vida e vida em abundância. Então, queridos, a mensagem que eu deixo para todos nessa noite é: tenham fé, acreditem naquilo que Deus prometeu, confiem, porque a palavra do Senhor é imutável e as promessas dele se cumprirão, não no nosso tempo, mas no tempo dele, porque ele sabe o que é melhor para nós. Tenha certeza que por mais que não passamos 100% felizes, por mais que tenhamos que atravessar por momentos de dificuldade, existe um Deus que nos tomará pela mão e nos ajudará a atravessar esses momentos de luta. Que Deus abençoe a todos.